E aí, Jair, bom Negócio. dia. Bom dia, tudo bem, Henrique? Tá suave. Ótimo. Ô, galera, quanto ao retorno às aulas, né? Eu não sou nenhum técnico na área aí, nada do tipo, mas assim, o número de óbitos, né, nesses últimos dias aparentemente estabilizou, talvez tenha diminuído. Se acontecer isso, né, decair e tal mesmo, provavelmente pós-férias aí a gente vai ter a aula normal, né? Ou com metade da sala, sei lá. Na verdade, o que vai depender, galera, é hoje, tá? Se você, o governo, acho que era umas 6h30, 7 horas da noite, eles vão anunciar quantos morreram nas últimas 24 horas, né? Se esse número ficar abaixo de 1.000, ó que doideira, né? É sinal de que tá melhorando aí, morrendo menos pessoas, né? E tá decaindo. Se ficar acima de 1.000 aí, é sinal que tá a mesma coisa, né? Então hoje aí um dado importante. Ó, pessoal, a Melina mandou o comunicado lá essa semana do Classroom, tá? Então, assim, eu não vou, nesse primeiro momento eu vou manter os dois, o ClassUp e o Classroom, né? Mas a partir da outra semana eu vou tentar postar tudo no Classroom, porque aí fica mais fácil para vocês ali verem a nota que eu dei, a atividade está feita ou não, e fica tudo numa plataforma só, tá? Então, já postei a atividade dessa semana no Google Classroom. Então, quem não entrou lá, tem o código que a Melina mandou, né? Para entrar na sala de história. Então, a gente vai começar a tocar o barco por lá, tá? Deixa eu projetar a minha tela aqui, ó. Tirar minha bela face agora. Opa, bugou. Ó. Quer que fica minha linda face. Então, assim, galera, deixa eu achar aqui, ó. Nono ano. Tá rindo do que aí, Heloísa? Ah, tá. Então, assim, ó. Deixa eu ver quem são os vacilões que já entraram. Quer dizer, os que não são vacilões, né? Então, entrou o Butch, mais conhecido como Bruno, a Beatriz Coelho, sua irmã Heloísa, a Gabriela, o Enzo e o Titoto, tá? Os demais não entraram ainda na sala de história do nono ano. Então entrem aí, porque a atividade dessa semana está aqui, ok? Qual o assunto de hoje, pessoal? Deixa eu ver aqui quem tá dormindo, tudo tela sem câmera aí. Então vamos lá, galera, ó. Todo mundo tá vendo esse tiozão animado aí? Tipo vocês na aula de história? Estão vendo? Sim, né? Tô gravando o negócio. Pera aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok. Só pra mim, que já pensei que tava gravando, não tava gravando porcaria nenhuma outro dia. Tive que gravar a aula inteira na casa de um aluno. Enfim. Só que, galera, quando vê essa fotografia, ou essa aqui, ó. Vamos ver aqui. Karma Bet. Mulher. Ó. Não sei porquê, tá? Todos os vestibulares da vida, quando falam da crise de 1929, colocam essa foto dessa mulher aqui, bem magra, né? Cara de faminta ali e tal. E os filhos virando o rosto ali, coisa e tal, né? O livro de vocês, galera, colocou essa foto que também não é muito diferente, tá? Então, o que está mostrando aqui? A maior crise econômica que nós tivemos no mundo, tá? Essa crise, pessoal, tem livro que fala crash da Bolsa de Nova York, tem livro que fala o crack da Bolsa de Nova York, a quebra, né? Ou a crise de 29, tá? Então, numa quinta-feira, 29 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York de valores quebrou, tá? A gente vai ver por quê. Essa crise, galera, vai repercutir no mundo inteiro, tá? Então, por exemplo, ó, 1929 a economia americana quebrou, tá? Do que o Brasil vivia na República Velha? O que o Brasil exportava na República Velha? Vamos ver quem estava esperto aí na aula da República Velha. O que o Brasil exportava, galera? Um de cada vez. Qual era o produto Não que o era Brasil... Ah, café? café.
tá? Então o Brasil exportava 60% do PIB Café. brasileiro era café, tá? Quem que comprava o café brasileiro? Estados Unidos. Então o que que vai acontecer, galera? Os Estados Unidos entram em crise, não tem dinheiro para comer. Vão comprar café do Brasil, que era produto de luxo? Não. Então perde 60% da riqueza do Brasil do dia para a noite. O Brasil vai entrar em crise, tá? Quem que emprestava uma grana para a Alemanha, que estava lá no Tratado de Versalhes, coisa e tal? O único que emprestava ainda é os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram em crise e para de mandar grana para a Alemanha, vira o caos, tá? É que a gente vai ver depois a hiperinflação, se um alemão juntasse ali um carrinho de mercado lotado de dinheiro, ele comprava ali um maço de cigarro, né? O dinheiro acabou. É aí que Hitler vai chegar ao poder, tá? Então a gente fala assim, galera. Deixa eu mudar essa barra aqui. Então a gente fala assim, ó, que o Tratado de Versalhes, aquela humilhação à Alemanha e tal, mais o craque da Bolsa de Nova York leva à origem do fascismo, do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, tá? Então a gente fala com esses dois elementos. O Tratado de Versalhes que humilha a Alemanha e, em segundo lugar, é o craque da Bolsa de Nova York, que vai quebrar a economia do mundo inteiro, inclusive da Alemanha, tá? Nessa época, pessoal, por exemplo, a gente tem o Charles Chaplin, né? Por que o Chaplin ele é tão importante, né? Porque antes dele o cinema era de um jeito, aquele cinema mudo, só pastelão que a gente chama, filme de comédia, um batia na cara do outro, coisa bem infantil, vamos dizer assim, né? E o Chaplin, então era assim, ele nasceu um cara pobre, o pai morreu novo, a mãe era alcoólatra, o pai também. Ele foi lá numa companhia de teatro, fez inscrição, começou, né, a participar. Ele era inglês, foi para os Estados Unidos, chegou lá a Hollywood, viram, mano, esse cara tem potencial para ser ator. Depois de ator, ele inventa o Carlitos, por exemplo, que é o personagem principal dele, e com o tempo ele vira um dos maiores diretores de cinema, tá? Depois a gente vai falar do Chaplin de novo, pessoal, quando a gente falar lá da perseguição, né? Que a gente chama de macartismo, perseguição a quem era de esquerda, a cultura, artistas, né? Então, mais ou menos o que a gente rola no Brasil hoje, rolou nos Estados Unidos aí, cerca de 80 anos atrás. E o Chaplin é um dos atores aí que foram perseguidos, né? Dessa época, tá? O que tem que lembrar, galera? Acabou a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha e a Inglaterra se detonaram. Estados Unidos sobe como a maior potência do planeta Terra. Então tem que lembrar disso que eu já comentei quando a gente falou da Primeira Guerra Mundial, né? O grande vencedor foi os Estados Unidos. Então a economia americana estava bombando, né? Crescendo pra caramba, tá? Nessa época, galera, que acaba a Primeira Guerra Mundial, que eu tinha comentado com vocês, surgem as sufragetes. O que eram as sufragetes? Eram mulheres, né, no início americanas, depois inglesas, depois brasileiras, que vão lutar pelo direito ao sufrágio, ao voto. Então é algo que eu já tinha comentado também, né? As mulheres chegam ao mercado de trabalho, ou seja, na verdade não chegam. Aumenta a participação da mulher no mercado de trabalho durante a Primeira Guerra. Quando acaba, elas começam a lutar por direitos. Um dos principais direitos aí que elas protestavam na época, o voto. Ok, galera? Eu comentei, se tiver dúvida em algum momento, me fale, tá? Nessa época, pessoal, os operários, né, a indústria americana crescendo, a classe trabalhadora também, nós vamos ter várias greves de operários americanos, tá? Então, no JP Morgan, que era um grande industrial aí da época, do Ford, do Rockefeller, que foi o maior proprietário de petróleo do mundo, né? Todos esses empresários sofreram com greves de operários, né? E muitas vezes a polícia era chamada e metia bala na população, né? Então, por exemplo, o dia 8 de maio, Dia das Mulheres, a gente escolheu essa data por causa de um massacre de mulheres que ocorreu numa fábrica, né? Então, isso que ocorria nessa época. Outra coisa, pessoal, depois da Primeira Guerra Mundial,
o índice de alcoolismo, de pessoas alcoólatras nos Estados Unidos, viciado em álcool, cresceu pra caramba, tá? O que o governo americano vai fazer, pessoal? Vai criar a lei seca. O que é a lei seca, galera? Ele transforma a bebida alcoólica, álcool, sei lá, cerveja, uísque, vinho, em droga, tá? Então a questão era, se o cara, na época, fosse pego com um copo de cerveja, ele era preso por consumo de droga. Se um cara fosse pego transportando uísque, era tráfico de droga, tá? Então foi uma tentativa do governo americano acabar com o uso de álcool nos Estados Unidos. Deu certo? Não, tá? O que vai começar a acontecer? Vão começar a surgir, galera, produtores escondidos de bebida e traficantes que traziam bebida do México, do Canadá, para os Estados Unidos. Esses traficantes vão ter capangas armados e esses traficantes vão começar a brigar um por outro, com o outro ali, para ver quem vai dominar o território. Então começa uma época, galera, de muita violência, de muita morte, tráfico de bebida e tudo mais. O maior traficante da época, Al Capone, tá? Então o que os americanos percebem, galera? Que proibir o uso de álcool não gerou o que eles queriam. Na verdade, o consumo de álcool aumentou, porque gerou traficante, não pagava imposto, era mais barato, né? Segundo, gerou traficantes, e esse tráfico dava dinheiro, se armavam em muita guerra, né? Por isso que algumas pessoas no mundo são a favor, por exemplo, né, de legalizar as drogas. Então o que eles falam? Mano, se a gente legalizar, vender em farmácia, pegar o imposto que cobra e fazer campanha de não uso e de tratar dos doentes, talvez seja mais eficaz que proibir e dar dinheiro para o traficante. Deu para entender essa visão, né? Tem um filme, galera, tá entre meus filmes preferidos, sem dúvida nenhuma, Os Intocáveis, tá? Tem esse filme na Netflix, e se alguém quiser aí entender mais desse momento aí da história, né, que foi a Lei Seca, eu recomendo esse filme aqui, tá? Os anarquistas, galera, também eram muito fortes nessa época, né? Eles chegaram a fazer um atentado à bomba e matar um presidente americano na época, né? Colocaram bomba lá no carro dele, explodiram, o presidente americano matou. Então a repressão da polícia contra os trabalhadores, e os trabalhadores também eram muito violentos nessa época, tá? Ano 20, galera, muita riqueza nos Estados Unidos. Então a produção de avião começou a bombar, de moto, de carro com Henry Ford, rádio. Então, mano, eles falavam assim, mano, se a gente continuar assim, a gente vai chegar no paraíso da Terra, porque a economia está crescendo cada vez mais. Só que estava acontecendo o quê, galera? Por exemplo, eu tenho uma fábrica de moto, tá? O Henry, que está escondidinho ali, tem uma outra fábrica e produz uma moto parecida com a minha. Só que eu vendo minha moto por $900. O Henry vende a mesma moto parecida por 850. O que vai acontecer? Todo mundo vai comprar a moto dele. O que eu tenho que fazer para conseguir vender minha moto? Baixar o preço. Como que eu vou baixar o preço? Eu vou mandar uma parte de funcionário embora e vou colocar máquina no lugar para trabalhar. Aí eu vendo por 800. Aí o Henry tem que vender a 750. O que ele vai fazer? Mandar a gente embora, colocar mais máquina, baixar o preço. Então, galera, vai acontecer o quê? A produção começa a aumentar pra caramba, só que o desemprego começa a crescer pra caramba. Chega uma hora que tem mercadoria pra caramba pra vender, só que não tem ninguém pra comprar. Quebrou o sistema. A gente chama isso de uma crise de superprodução. Produziu muito e não tinha ninguém para comprar. Travou o sistema. Então as empresas começaram a falir, não vendia. Pra você ter uma ideia, antes, pessoal, da crise, tinha quase 4 mil bancos nos Estados Unidos. Depois da crise, sobraram menos de 10. Tá? Então foi uma época de falência, de desemprego, de americano morando em favela, de americano vivendo de esmola da igreja, do sindicato.
Então, algo que não é comum, né, para a gente ver americanos passando fome, né? O Chaplin, galera, ele tem um filme, que acho que eu até passei um pedaço para vocês, que é Tempos Modernos, que ele vai Eu não vi falar esse filme. do Taylorismo, né? Taylor foi um cara que pensou, mano, se a gente dividir, um aperta o botão, o outro parafuso, o outro coloca o volante, cada um fizer uma parte, a produção é mais rápida, tá? Então o Taylor foi o cara que pensou nisso. E o Henry Ford foi o primeiro que aplicou na vida real, né? Então o Chaplin vai pegar isso na época e vai produzir Tempos Modernos, né? E o Fordismo é isso, galera. A aplicação do Taylorismo, né? Então o Henry Ford, antes do Ford, demorava, galera, um carro para ficar pronto 14 horas. Então produzia ali por dia no máximo 2, tá? O Ford vai aumentar a velocidade por 1h30. Então, a cada 1h30 lá em Detroit saía um Ford T pronto. Se a linha de produção tem que ser tudo igual, né? Aí o Ford até brincava com a galera, ó, vocês podem escolher qualquer cor de carro, desde que seja preto, né? Como era tudo padronizado igual, não dava para pintar cada um de uma cor, perder tempo com isso, né? Então, galera, deu para entender o que é uma crise de superprodução? Tranquilinho? Se alguém tiver dúvida, liga aí e pergunta. Então, crise de superprodução é isso. Produz coisa pra caramba, o desemprego aumenta, chega uma hora que não tem ninguém para comprar, tá? O que resolve uma crise de superprodução? Guerra, né? Você faz guerra, destrói tudo e começa a construir de novo. Então, o que vai salvar mesmo a economia americana dessa crise de superprodução, né, é a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Antes do craque da Bolsa de Nova York, galera, existia nos Estados Unidos o liberalismo. Então, aquela ideia que o Estado não deve interferir na economia, né? Não deve. Se o emprego está aumentando, o desemprego, vai chegar uma hora que as empresas vão criar e vai resolver isso sozinho. Então, antes tinha a ideia que o governo não tem que interferir na economia. E o governo foi deixando, até que explodiu a bomba, tá? Então a gente fala que o craque de 1929, galera, é uma tapa na cara do liberalismo, né? Hoje, a gente vivia a mesma coisa no mundo, né? Políticas do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos defendendo de novo o liberalismo. Aí veio o Corona, né? Corona de novo foi um tapa na cara do liberalismo, né? Então, por exemplo, tem 20 milhões de brasileiros que estão sobrevivendo agora por causa do Estado. Estão recebendo R$ 600 todo mês do Estado brasileiro, né? Se não fosse o Estado dar comida para essa galera, morreriam milhões, né? Então a gente fala que foram duas crises ferradas na economia. 1929 e 2020, que vocês estão começando a ver, né? A crise que vai longe ainda, né? Febre especulativa é isso, galera. Sei lá, eu abro uma empresa, o Jair Motors, fábrica de automóvel do Jair, tá? Aí eu tenho uns amigos lá na Rede Globo, na Bandeirantes e tal, faz uma parte de propaganda, a empresa do Jair vai abrir mais fábrica, vai vender carro pra caramba, mente. A galera quer comprar ação da minha empresa. Aí compra, paga milhões todo mundo e amanhã percebem que a minha empresa de verdade não vale nada. Isso é especulação, tá? Tem o capital especulativo hoje, ó. Sei lá, tem uma bolsa, uma poupança num país que está rendendo 10% ao ano. Aí eu pego o meu US$ 1 bilhão, levo lá para Jamaica e ponho lá na poupança no Banco da Jamaica. Em um ano eu vou ganhar 100 milhões. Então a Jamaica parece que ganhou mais dinheiro. Só que daí vai a Costa Rica e põe um juros maior. Tira toda essa grana da Jamaica, leva para lá. Então isso é o capital especulativo. São empresas que têm dinheiro, fica jogando de um lado para o outro e cada vez ganhando mais. Hoje em dia também, tá? Então foi isso, galera. Foi em 24 de outubro de 29 que os americanos quebram a bolsa de valores, as empresas passam a não valer nada, não estão conseguindo vender, o desemprego está gigantesco. E a partir daí começa a Grande Depressão. Tá? Ela vai se arrastar por toda a década de 30, né?
uma época de miséria, de fome, de tudo aquilo que eu já falei. Na época, pessoal, o presidente americano era o Hoover, tá? E aí começaram a surgir um monte de favelas, que a gente tá vendo aqui, ó. E aí ganhou o apelido lá nos Estados Unidos de Hooverville. Seriam as vilas aí de Hoover, né? As favelas que estavam surgindo nesse período, tá? Então a Grande Depressão, galera, vai atingir todo o planeta Terra, tá? Se você tem um vô aí, bisavô, que viveu na Grande Depressão, você pode ter certeza que ele é um acumulador compulsivo. Não joga nada fora e guarda tudo. Por quê? Porque na Grande Depressão faziam isso, né? Passava a roupa por irmão, rasgava, costurava, passava pro outro, porque não tinha muito dinheiro, tá? Então isso vem da Grande Depressão aí no mundo inteiro, né? Então aqui é a foto, ó, no Wall Street, onde fica a Bolsa de Valores, no dia lá, 24 de outubro, que quebrou a Bolsa, né? Aqui tem um relato, depois vocês vão ler tal, um cara que viveu nessa época, né, falando da miséria, da fome. Quando vê essas fotos, né, galera, gente melancólica, gente triste, a solidão, depressão, é tudo da década de 1930, tá? Esse período trágico. E aí, galera, um presidente americano, para mim talvez o maior presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, tá? O Roosevelt se lança candidato em 1932 e ele faz uma proposta do seguinte: eu vou acabar com o liberalismo, vou interferir na economia e vou acabar com a crise, tá? Esse programa político do Roosevelt é chamado New Deal. Seria o novo dilema, interferir na economia. O que ele vai fazer? O Estado vai criar emprego. Então, por exemplo, aquela represa Hoover, que fica no Rio Colorado, por exemplo, é uma obra, uma das maiores feitas na história da humanidade. Por quê, galera? O governo americano pagava para construir a represa e tinha ali 50 mil trabalhadores ganhando salário para comprar moto, tudo mais, tá? Ele chegou ao cúmulo, sei lá, pagava 20 mil trabalhador para ir no deserto abrir um buraco. Aí pagava 20 mil para ir lá e tampar o buraco. Para quê? Para pagar dinheiro, essa galera comprar na economia americana, tá? Então o New Deal foi baseado em obras públicas. Mais ou menos o que o Bolsonaro propôs uns dias atrás, um novo plano Marshall, né? Fazer grandes obras, tal, pagar salário para girar a economia, né? Não deu muito certo, não sei por que ele voltou atrás, não falou mais nisso. Esse cara, galera, a gente vai falar muito nele. É o cara que mais governou os Estados Unidos, tá? Toda a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente falar dos Estados Unidos, quem era o líder? Roosevelt, tá? O Roosevelt vai ser o grande líder americano na Segunda Guerra Mundial. Quando que ele vai morrer? Uma semana antes do fim da guerra, tá? Aí o Truman, o vice dele, assume o poder. Ele morreu de poliomielite, antes que me perguntem, tá? E na área rural, galera, a mesma coisa. Então ele vai pagar, tava produzindo muito tomate, muito milho, muito feijão, tava muito barato. E o agricultor jogava fora, porque não compensava vender, igual a gente tá vendo com tomate agora. E aí o que o Roosevelt fez? Ó, velho, eu vou te pagar para não plantar. Então você vai ter um salário, não planta, vai ter pouca comida, o valor começa a subir e a economia começa a girar, tá? E por hoje, galera, era isso que eu queria falar, tá? Do crack aí da Bolsa de Nova York e do New Deal, né? Que é essa tentativa de resposta do Roosevelt para a crise de 1929. Lá no Google Classroom tem uma atividade. Então a Melina mandou lá o código da minha sala. Vocês vão entrar na sala, vão ter até a semana que vem para responder essa atividade. Aí eu vou corrigir, dar nota lá e vocês vão ter acesso à nota. Dúvidas? Eu saí da tela cheia aqui para ver minha. Não. Acho que não. Ninguém tem você dúvida, tá falando... galera? Não, tá de boa, você Do explicou bem. trabalho, da Não. crise de 29, do que quiser aí, Não. dúvidas?
Tranquilo? Professor, Ficou bem claro aí? Fala, professor, pode falar. o liberalismo que você falou, eu fiquei com uma dúvida. Você falou os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm um sistema de saúde mais focado no público ou no privado? No privado, né? O E aí, Obamacare, por exemplo, foi o que aumentou um pouco para os pobres terem acesso no governo Obama, né? Ao sistema de saúde. Lá é pago, né? Ao contrário do Brasil. e você falou também que, tipo, o coronavírus foi algo que meio que refutou aí o liberalismo, certo? Sim, Isso aham. seria por causa do fato, por exemplo, um americano contrai a doença, o vírus, e aí ele vai para o hospital. O hospital, pelo que eu entendi, nos Estados Unidos é obrigado a atender essa pessoa. Mas depois as contas vão vir muito cara, porque lá né, é muito caro o hospital. E isso Isso. por isso que ele, Também. Imagina, ó, o Brasil, por exemplo, Estados Unidos, os miseráveis lá têm acesso a um serviço público que é pago pelo Estado americano. Então, por exemplo, ele usa o hospital particular, mas se ele não tem uma renda tal, quem vai pagar a conta é o Estado americano, né? Então, imagina sem os quase US$ 1 trilhão, né, que o Trump colocou na economia para ajudar a pequena empresa que está falindo, para ajudar o cara ali que é tipo um Uber, né, que vive do que ele vende ali do produto dele. Então, todo mundo está dependendo do Estado para manter sua população viva, né? O Bolsonaro mesmo já liberou bilhões de reais aí para tentar conter. Então, mostra que o Estado é importante, né? Sem a organização do sim, Estado para ajudar essas empresas, para manter um sistema de saúde, né, para distribuir remédio, para comprar respiradores, né? Então, até o Trump, o Bolsonaro perceberam que o Estado é essencial, né? Então ele tá fazendo tudo ao aham, Ô, Jair, contrário do que ele falou. Ah, essa crise aí que você falou essa crise aí que tava explicando, ela é parecida com a crise de 2009? Eu acho que de 2009, eu não sei. 2008. 2008. A de 2008, ela é bem pequenininha, perto de 1929, tá? Foi uma crise também mais ligada ao setor imobiliário, compra de imóveis e coisa e tal, mas ela não foi nem 20% do que foi a crise de 29 e não é nada perto da crise que a gente vai começar a viver agora, né? Valeu. Essa crise que a gente vai passar agora vai ser pior que a de 29? Pode ser, né, galera? Se estender muito aí o isolamento, né? Ver quanto restaurante está fechando, quanta gente está sem emprego aí por causa do coronavírus, né? Não é por incapacidade dos governos hoje, é uma força maior, mas é uma crise grande que a gente está passando, né? Com certeza certo. vai piorar bastante. Fala. Nossa. Outra coisa também que eu queria te perguntar, só pra saber, não tem muito a ver com a aula, mas só pra saber a sua opinião. Eu tava parando pra pensar, e, tipo, desde o Lula, da Dilma e do Temer e agora do Bolsonaro, o povo elege esses presidentes e depois de um tempo começa a discordar e, tipo, falar que querem que ele saia. Foi assim com todos. E eu queria saber, você não, tipo, porque pelo que eu percebi, de certa forma o povo é burro e tipo, a democracia aqui no Brasil não tá funcionando, porque é o quarto presidente já que o povo elege e quer que ele saia. Tipo, Então, Bolsonaro. sim, isso E é aí, democracia. Pior fosse e por aí, ditador Eu pensei e ninguém exatamente poder isso falar ontem, nada. Entendeu? sim, É o que o Churchill. mas... Com, Não, pode continuar, pode continuar. Então, assim, ó, é ruim, né, a democracia, como a gente está vivendo e tal. O Winston Churchill, né, que é o grande chefe da Inglaterra, tal, na Segunda Guerra Mundial, na verdade, quando o Bolsonaro assumiu, ele mostrou um livro, ó, isso aqui é meu livro, do Winston Churchill, né? E o que o Churchill fala? Ele fala assim, a democracia é ruim, mas é melhor do que todas as ditaduras, todos os sistemas, comunismo, nazismo e ditaduras que inventam de tempo em tempo. Então, na democracia, a gente tem a oportunidade, votamos, erramos, vamos tentar trocar, dar um impeachment e coisa e tal. Mas imagina ser um ditador, a gente tem que calar a boca, obedecer e não pode trocar. Entendeu? Tipo na Coreia. Sim. Isso, a Coreia, uma Venezuela, uma Arábia Saudita, né? Então é isso. É ruim com ela? É. Mas é muito pior sem a democracia. Os Estados Unidos viveu um momento, mano, muito ruim. Tipo 1929. Mas nunca acabaram com a democracia, né? Sempre mantiveram a eleição, voto, os três poderes funcionando e tudo, né? Então por isso que para mim, Estados Unidos, Inglaterra são exemplos de democracia, né? Uhum. E
E outra coisa, também, Ah. eu tava vendo um vídeo de um cara falando sobre o dólar ter aumentado muito nos últimos dias, nessas últimas semanas e tal. O dólar E, tá 6 conto, eu acho. sim, É. e ele falou que isso, na verdade, ele falou mais ou menos isso, pelo que eu entendi. Que, na verdade, ele aumentou não só pela crise do coronavírus, mas muito também por causa que com esse negócio do Bolsonaro, tipo, fazendo merda atrás de merda, os estrangeiros Isso. e quem investe no Brasil acaba, vamos dizer assim, falando que Indo mais a embora, ó. pena. Lembra que eu falei do capital especulativo, do capital estrangeiro que tem vindo para o Brasil? Então, quando as Sim. empresas estrangeiras investem no Brasil, eles trazem dólar. Se tem mais dólar, lei da oferta e da procura. O preço do dólar cai. Só que agora é o contrário. As empresas estrangeiras estão vendo que o Brasil está em crise, não confia nem na democracia, nos três poderes e estão indo embora. Quanto vai tirando o dólar do Brasil, o real vai subindo. É isso que está acontecendo, né? As empresas estrangeiras estão tirando, não estão investindo mais no Brasil. Um pouco pela crise mundial, né? E um pouco também pelo governo, né? Aham, entendi. Então, tá certo. Isso aí. Beleza, galerinha? Beleza. Sim. Mó Professor, barato trocar ideia com vocês, hein? Fala. o questionário que você mandou para responder no caderno te envia foto, né? Porque não é no Google Forms. É no Google... Não, é no Google Classroom, né? Vocês vão entrar lá, vai ter o Sim, você quer que arquivinho. responda no caderno? Não, você responde lá no arquivinho. Lá mesmo, digita tá. lá, tá? E me envia, Tá. salva, sei lá. E eu pego esse arquivo e consigo corrigir, comentar e te dar nota. Vocês vão fazer Tá tudo bom. online, tá? Não é Tá pra bom. tirar foto. Responde lá. Professor, Oi. é o que é pra entregar dia 1 de junho? Isso, vale nota, tá? Página 80. Tá bom. Fechou. Eu vou entrar lá na sala. Isso, usa o código lá para de acesso. Beleza, galera? Beleza. Beleza. Tá bom. Então, sempre um prazer falar com vocês, hein? Certo. Até a próxima, Tchau, então, tá, professor. gente? Se Vamos cuidar cuidem do que aí. tá perdido. É Ah. importante. Tchau, professor. Tchau, galerinha. Saudade, Tchau, hein? tchau. Tchau, gente. Falou. Tchau, Prazer pessoal. revê-los aí. Tchau, tchau. Tchau, Henri. Acorda aí.